Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 21. Eu já queria te dar um shalom. O tempo hoje está um pouco curto. E eu queria ser muito fiel a tudo que o Senhor nos propôs aqui essa noite. Então eu vou pular um pouquinho a parte das considerações, para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo, para dar continuidade a tudo que o Senhor já tem falado, através de tudo que já foi ministrado aqui, através dos louvores do seu povo, através das ministrações. E nós queremos aqui mais uma vez só dar continuidade àquilo que o Senhor já está fazendo, amém? Abra sua Bíblia comigo. Segundo Reis, perdão, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. Samuel, capítulo de número 21. A partir do verso de número 1, quem achou, diga eu achei. Eu queria ler com você e diz assim: E durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo, sob juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? E como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos nem prata, nem ouro de Saul ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei Davi. O rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa. Repita comigo: Rispa, filha de Aiá, e tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, os que os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul,
havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. E esses haviam roubado os ossos da presença de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o seu filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. E depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Você pode dizer um graças a Deus? Com muito respeito, eu queria pedir que você estendesse as suas mãos para cá e me abençoasse. E vamos fazer uma oração ao nosso Deus, amém? Pai, mais uma vez eu me encontro diante da Tua presença, e meus ossos e minha carne conhecem Tua presença, Senhor. E sem a Tua presença nós não somos nada, mas o Senhor tem uma mensagem do Teu coração para o coração da Sua noiva, e nós somos apenas um canal, Senhor, e nós oramos na autoridade do Teu Espírito Santo, que todo julgo, Senhor, tudo aquilo que queira nos impedir de guardar essa palavra, seja removido no nome de Jesus. Repreendemos o ladrão da palavra e declaramos os céus abertos nessa hora para tudo aquilo que o Senhor quer tratar em nós e através de nós, Senhor. Então fica conosco mais uma vez e nos ajuda aí, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O que o Senhor colocou no nosso coração é um pouco grande, então eu prometo que eu faço as considerações no final e a gente vai entrar direto na palavra para a gente conseguir aproveitar bem o tempo. E essa história que nós vamos iniciar hoje, para nós conseguirmos falar do que o Senhor propôs no nosso coração, é uma palavra que fala de Rispa. No versículo 10 de 2 Samuel, no capítulo 21, diz assim: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, e nem os animais selvagens de noite. Essa história que nós acabamos de ler, de 2 Samuel, talvez seja uma das histórias mais trágicas da Bíblia. É quando uma mãe, é bem dizer forçada, a entregar os seus filhos para morrer. E eu também sou pai. E irmãos, eu não teria nenhum prazer de ver meus filhos sendo entregues para serem mortos. E eu consigo imaginar um pouco do que estava passando no coração de Rispa. Mas essa história, ela começa porque a Bíblia vai dizer que uma seca chega em Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos para de chover. E Davi, como rei e também homem de Deus, posicionado, ele ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor perguntando por que já não estava mais chovendo. E o Senhor fala assim: é porque Saul pecou. A ira da família sanguinária de Saul fez com que a terra fosse amaldiçoada, porque ele matou os gibeonitas. Então Davi entende que por conta da matança que Saul fez com os gibeonitas, uma maldição estava sobre aquela terra. Então ele manda chamar os gibeonitas e eles vêm até Davi. Quando eles chegam até Davi, Davi fala assim: eu queria saber qual é a opinião de vocês por aquilo que Saul fez com vocês. E eles falaram assim: Saul, ele tentou nos exterminar da face da terra, ele tentou nos eliminar, mesmo nós tendo uma aliança com vocês. A Bíblia vai dizer que Davi vira para eles e pergunta assim para aquele povo: o que vocês querem que eu faça? Eles viram e dizem assim: Davi, nós não queremos ouro da família de Saul, nós não queremos prata da família de Saul, nós não queremos bem algum, mas o que nós queremos é que a justiça do seu Deus seja cumprida no nosso meio. Porque eles conheciam as leis do povo de Israel, e eles sabiam que naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Davi
ou melhor, Moisés em Levítico, escrevendo as 613 leis, ele disse que o homem que matasse pela espada também morreria pela espada. Então os gibeonitas, eles evocam o poder da Constituição. Eles falam assim: Davi, nós queremos invocar aqui o poder da Bíblia, da palavra, o poder da Constituição, e nós queremos 7 pessoas da família de Saul para serem mortos, para vingar o sangue dos gibeonitas que foram quase exterminados. E Davi falou assim: eu concordo. Mas a Bíblia vai dizer que para que isso acontecesse, Davi teve que permitir que alguns parentes de Saul fossem mortos. E quando nós chegamos no verso de número 7, diz assim: o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. No verso 8, mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Quando eu olhei esse texto a princípio, eu achei que o Mefibosete, que Davi havia permitido que fosse capturado para ser morto, fosse o filho de Jonatas, mas não era esse Mefibosete. A Bíblia diz que o rei Saul, ele tinha uma concubina, uma serva, da mesma forma que Abraão tinha Agar, a sua serva, e teve Ismael. Saul tinha uma concubina e o nome dela era Rispa. E com essa mulher, a Bíblia vai dizer que ele teve 2 filhos, Armone e Mefibosete. E diz que Rispa, filha de Aiá, tinha dado esses filhos a Saul. Mas vai dizer também que com ele também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e Meolá. Ou seja, 7 pessoas da linhagem de Saul foram pegas para morrer. Armone e Mefibosete, os filhos de Rispa. E Merabe, a filha de Saul, ela tinha dado os seus 5 filhos. Então, os 7 filhos da linhagem de Saul foram pegos para serem mortos. Quando nós chegamos no verso número 9, diz que ele os entregou aos gibeonitas e os executaram no monte, diante do Senhor. E os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. E quando nós chegamos no verso número 10, nós temos uma das histórias mais tristes da Bíblia. Uma mãe passa 6 meses vendo os seus filhos pendurados, mortos, apodrecendo diante dos seus olhos. Só que a história de Rispa, ela não começa aqui em 2 Samuel. Na verdade, ela começa em Josué, capítulo de número 9, verso de número 3. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus havia destruído a cidade de Jericó. E por ter destruído a cidade de Jericó, todos os que estavam ao redor ficaram apavorados. Porque depois do rio Jordão, Jericó muito se parecia com a grande Babilônia em poder bélico e por conta do tamanho das suas muralhas. Só para você ter ideia, as muralhas de Jericó, elas eram tão largas que dava para construir uma casa em cima dela. Mas quando os povos vizinhos de Jericó ouviram dizer que o povo de Israel e o seu Deus derrubaram aquelas muralhas, eles ficaram apavorados. A Bíblia diz que imediatamente os chefes de Gibeá mandam os infiltrados para dentro daquela congregação de Israel e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos escapar a nossa linhagem, o nosso povo, a nossa descendência. A Bíblia diz que eles pegaram odres velhos, roupas velhas, pegaram pães, amassaram, esmigalharam, se vestiram a caráter e entraram diante do povo de Israel. Quando eles chegam perto de Josué, Josué olha para eles e eles falam assim: eis-nos aqui, nós somos teus servos. E Josué fala assim: como vocês são nossos servos? Talvez vocês sejam povos vizinhos a nós. Eles falam assim: não, nós viemos de muito longe. Quando nós saímos de casa, o nosso pão estava quente, a nossa roupa estava nova, o nosso odre estava novinho também. Mas a distância longínqua que a gente veio fez a gente chegar até aqui. E nós só queremos te pedir uma coisa: faz uma aliança com a gente. Faz uma aliança em que nós não seremos inimigos e que vocês não vão nos destruir. Josué, um pouco ressabiado, mas sem consultar ao Senhor, ele faz uma aliança com aquele povo, porque ele teve
terrena daquele povo. E aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer para você, a Bíblia vai dizer para nós, para que nós não juremos, nem pelos céus, nem pela terra. Por quê? Porque para Deus juramento é aliança. E quando Josué jurou que não mataria os gibeonitas, ele fez uma aliança com aquele povo. Mas quando Deus havia levantado Josué, ele disse assim: Josué, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, pois assim como eu fui com Moisés, eu também fui com você. A Bíblia vai dizer que Deus manda para Josué: não faça aliança com nenhum dos povos da terra que você vai entrar, porque eles são pagãos. Mantenha-se separado, ou seja, mantenha-se posicionado, ou seja, mantenha-se na contramão do que vai aparecer de proposta para você. Mas a Bíblia vai dizer que Josué era um líder novo, sem muita experiência. E eu vou dizer uma coisa para você: sangue de Jesus tem poder, irmão, porque a nossa juventude, ela é burra. Com todo respeito, tem gente que é velha que é burra também, mas a nossa juventude, irmão, ela é muito burra. Josué era um jovem líder, mas ele esqueceu de só se apegar àquilo que o Senhor falou e cumprir aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que Josué faz uma aliança com os gibeonitas. O texto vai dizer para nós, no capítulo de número 9, verso de número 14: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Verso 15: então Josué fez um acordo de paz com eles, e 3 dias depois fizeram aliança com os gibeonitas. Os israelitas souberam que eram vizinhos, e que vizinhos que viviam perto, ou seja, eles fizeram uma aliança sendo enganados, ou seja, era uma aliança que não era aliança. Essa aliança mal feita, irmão, gerou um burburinho para o restante da história de Israel, porque o que começa errado, o povo soube da aliança mal feita que Josué fez, então todo o povo ficou insatisfeito. Por quê? Porque Josué estava mais preocupado em ser político do que consultar o Senhor. Mas essa aliança que ele fez iria custar muito caro para alguém. Mas por onde entrou essa maldição? Em 2 Samuel, onde lemos, verso número 21, verso número 1 vai dizer: durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, ou seja, mais cascudo, mais inteligente, mais maduro, ele consultou ao Senhor. E o que o Senhor lhe disse? A fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Irmãos, se tem uma coisa que Deus respeita, é a aliança. Josué havia feito aliança, fez errado, mas diante de Deus, uma aliança feita não pode ser desfeita. Mas Saul, na sua loucura, achando que deveria resolver os problemas passados da sua comunidade, ele tenta matar os gibeonitas, sabendo que Josué, ele não estava bêbado, não estava louco, ele não estava doente. Ele fez uma aliança de cara limpa com os gibeonitas, quando Deus falou que ele não deveria fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer para nós que no capítulo 21 de 2 Samuel, Rispa paga essa conta, porque Samuel tentou vingar o povo, tentou exterminar os gibeonitas, porque ficou uma história mal entendida. E agora Davi consulta ao Senhor, e o Senhor fala: Davi, tem sangue nessa história. E os gibeonitas falam assim: nós queremos ser vingados, porque Davi entendia. E olha só, irmãos, Davi entendia o que estava acontecendo, e ele perguntou para eles: me diga agora, o que vocês querem que eu faça? O que eu posso fazer por vocês? Como eu posso reparar? Olha isso, Davi fala: como eu posso reparar o que foi feito, para que vocês abençoem a herança do Senhor? Davi sabia que aquela maldição só poderia ser quebrada com uma bênção. E o verso número 4 vai dizer que os gibeonitas responderam: não exigimos ouro nem prata de Saul nem da família dele, não queremos matar ninguém de Israel. E Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor. Olha isso, irmãos, Saul já tinha morrido, e quem ficou para pagar a conta? Repita comigo: Rispa. E é aqui
que essa história tão difícil acontece. O texto vai dizer que Rispa, no verso de número 10, ela pega um pano de saco e ela estendeu ele sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva dos céus sobre os corpos, e ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles, e nem os animais selvagens, nem de dia e nem de noite. Quando Rispa entra nessa história, irmãos, ela entra de uma maneira muito trágica, num cenário muito trágico, e ela não estava preocupada com o que iam pensar dela. Na verdade, ela estava preocupada com corpos mortos. E aqui eu vou começar a pregar e você vai tirar essa cara de sono que você está. A Bíblia vai dizer para nós que Rispa para diante daqueles 7 corpos, e ela não fica ali só olhando eles apodrecerem. Rispa pega alguma coisa e começa a espantar durante o dia as aves de rapina. Durante a noite ela se coloca entre os animais selvagens, que certamente iriam tentar comer os corpos que estavam ali expostos. Só que Rispa, ela entra de encontro com uma das primeiras leis que Israel tinha. Estava escrito lá em Levítico, capítulo de número 9, que maldito seria todo o corpo que tivesse estirado no madeiro. Você lembra dessa lei? A Bíblia vai dizer para nós que nenhum israelita poderia morrer e ficar com seu corpo exposto. Por quê? Porque se ele tivesse com seu corpo exposto, ele seria maldito. Rispa acha aquilo injusto, então o que ela faz? Ela se coloca de prontidão diante de corpos mortos, e o Senhor começou a falar muito comigo. Essa atitude de Rispa é, no mínimo, irmão, incomum. Por quê? Porque nenhuma mãe tem desejo de ver seus filhos, parentes ou sobrinhos se desfazerem na sua frente. Mas Rispa decide, irmãos, fazer um barulho muito grande com uma atitude muito silenciosa. Ela pega um pano de saco, ela forra em cima de uma pedra e ela decide montar guarda ali. E ela não ia sair dali até que os céus se movessem e o coração do rei também se movesse. Quando eu cheguei nessa parte, o Senhor começou a falar comigo de forma muito profunda, porque ao longo da história, outras pessoas também se preocuparam em espantar as aves de rapina. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 10, que Abraão levou todos os animais e cortou-os aos meios e o colocou, cada uma das suas metades, em frente à outra. E as aves, porém, ele não cortou, verso 11, mas as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Em Gênesis, capítulo de número 15, Abraão está fazendo uma oferta ao Senhor. Só que ele põe aquela oferta muito cedo, mas naquele dia Deus estava demorando para aparecer, para receber o sacrifício do povo. Já viu aquele dia, irmão, que você chega na igreja, você está com muita expectativa e passa o louvor, não rola, passa aquela oração, power, full time, power, glória, aleluia do bispo, não rola, e chega o momento da mensagem no início, no meio não rola, e no finalzinho acontece? Pois é, Romanos 12 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto, culto racional. Ou seja, culto não é o lugar onde eu venho para receber, culto é oferta, é um lugar onde eu venho para dar. E não se engane, irmão, quando você vem para o culto para poder dar, sabe o que é que começa a vir? As aves de rapina. O sono começa a bater, você começa a ficar cansado, você lembra do boleto que você tem que pagar, você começa a lembrar que hoje é carnaval e não é legal você chegar tarde em casa. Mas eu posso dizer uma coisa para você: isso são aves de rapina que estão tentando consumir teu sacrifício. Levanta a tua mão e fala assim: show! Ah, com força, irmão, nem parece que tá no culto. Fala assim: show! Com força agora, fala assim: show! Fala assim: show, sono! Show, cansaço! Eu vim ofertar meu culto ao Senhor, e nada vai me impedir de entregar o meu melhor para Ele. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e as sementes caíram no meio do caminho e vieram as aves do céu e comeram. Quando Jesus vai explicar essa parábola, ele diz que as aves representavam o diabo, que vem e rouba a palavra daqueles que a ouvem,
mas não conseguem guardar. Abraão não era bobo nem nada, ele colocou um sacrifício, e veio as aves de rapina. Ele: sai, diabo, você não vai levar minha oferta. Sai, diabo, eu estou esperando uma presença mais poderosa. Sai, diabo, eu não saio daqui enquanto Deus não receber o meu sacrifício. Satanás, hoje você não vai levar a semente que Deus está liberando em cada coração. Aleluia. Agora o culto começou, amém, irmãos? Quando Abraão começa a ter essa atitude, ele já estava espelhando a atitude de Rispa. Aleluia. As aves de rapina vinham para pegar os filhos de Rispa. As aves de rapina estavam vindo para poder pegar os sobrinhos de Rispa. E o que ela fez? Sai, demônio, meus filhos você não vai levar. Aleluia. Porque os corpos deles já foram separados para ser honrados pelo rei poderoso de Israel. Ainda que Saul tenha errado lá atrás, eu me coloco posicionada diante do Senhor hoje, para que os meus filhos tenham dignidade diante do Senhor. E sabe de uma coisa? Nós somos muito impacientes, porque Rispa ficou 6 meses, irmãos. Repita comigo: 6 meses. Ela ficou desde o tempo da colheita da cevada até a primeira chuva, esperando alguma coisa acontecer. E o Senhor continuava a me dizer que ainda nesses últimos dias, Deus está à procura de pessoas que se preocupem com os corpos mortos. Que isso, presbítero Geis? Que pregação fúnebre é essa? Irmãos, hoje aqui dia da campanha. Hoje aqui dia da campanha. A Bíblia vai dizer que Jesus se importou com o corpo morto de um amigo chamado Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E sabe de uma coisa, irmão? Hoje é o dia da campanha. Deus me falou que hoje é dia de ressurreição. Eu não sei se você acredita. Se você acredita e não quiser se manifestar, está tudo bem também. Mas hoje é dia de uma palavra do Senhor te levantar assim por dentro, irmão, e fazer algumas coisas que haviam morrido voltar a ter vida, para a glória do nome dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus chega aonde Lázaro estava morto. E entre Jesus e o Lázaro tinha uma pedra. Repita comigo: uma pedra. Mas uma vez, no seu sermão, Jesus disse que se os profetas, os homens não clamassem, as pedras clamariam. Jesus chega no velório de Lázaro, que já havia passado atrasado aos nossos olhos 4 dias. Mas quando ele chega lá, entre Jesus e Lázaro estava uma... Mas naquele dia a pedra não iria liberar uma palavra, porque aonde Jesus está, as pedras não precisam clamar. Você está entendendo, meu irmão? Foi por isso que Jesus falou assim: removam a pedra daí, por gentileza, porque se ninguém clamar, as pedras clamariam. Mas hoje, pedra, sai de cena, porque Jesus, o Rei da Glória, está aqui. E Jesus dá uma ordem para Lázaro. E como era a ordem? Lázaro, venha para fora. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Lázaro estava atado. Do jeito que ele estava atado, ele veio para fora. Sabe por quê? Porque Jesus ainda se preocupa com corpos mortos, com histórias mortas, com ministérios mortos. Mas somente uma palavra de Jesus, aleluia, pode trazer o que morreu dentro de você de novo à vida e para fora. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que quando Jesus se preocupa com Lázaro, ele dá uma ordem para que Lázaro voltasse a viver. Ele dava uma ordem para que a vida voltasse para Lázaro. Ou seja, o ponto final que a morte deu na vida de Lázaro já não valia mais. Por quê? Porque a palavra poderosa de Jesus sobrepuja a morte. Então qualquer tipo de palavra que deram para Marta ou para Maria antes, Lázaro morreu, Lázaro está morto, já não tem mais o que fazer, iria ser anulada. Por quê? Porque uma palavra maior estava chegando. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nesse cenário aonde Jesus estava, ele libera uma outra palavra. Isso me fez lembrar o que o Senhor disse quando ele estava diante de Satanás. Ele disse assim, Satanás chega para Jesus e fala assim: Jesus, transforme essa pedra em pães, se tu és filho de Deus. E Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de...
Naquele momento era a palavra liberando uma palavra e dizendo: Lázaro, venha para fora. Quando Lázaro recebe aquela palavra, irmão, a vida teve que dar um jeito, irmão, de entrar de novo naquele corpo e fazer Lázaro funcionar. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando saiu uma palavra da boca de Deus, aquilo que não funcionava mais, aleluia, volta a funcionar de novo, irmão. Levante suas mãos, por gentileza. Existe uma palavra da boca de Deus aqui para você. Algumas coisas a partir de hoje vão voltar a ter vida e a funcionar de novo, porque você só precisa de uma palavra. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que teve um outro irmão na Bíblia que se preocupou com um corpo morto. A Bíblia vai dizer que esse irmão era um irmão chamado José de Arimateia. E José de Arimateia, ele foi aquele homem que depois que Jesus foi morto, ele chegou lá e falou assim para os guardas: por favor, me deixe sepultar o corpo morto de Jesus. A Bíblia vai dizer que José de Arimateia pega aquele corpo e ele tem que pagar para poder levar o corpo de Jesus para um jazigo de família que ele tinha. A sepultura que Jesus foi sepultado não era dele, porque o nosso Deus não é Deus de sepultura, o nosso Deus é Deus de vida. Mas se houver sepulturas abertas aqui essa noite, que sejam fechadas na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que José de Arimateia se preocupa com o corpo morto de Jesus, aleluia. E ele pega aquele corpo e ele coloca dentro de uma tumba fria. Mas o Evangelho de João vai dizer para nós que aquela tumba fria não iria segurar Jesus por muito tempo. Porque João vai dizer para nós, irmãos, que Jesus, estando morto há 3 dias, no terceiro dia ele desceu até o inferno e pregou aos mortos. Ele ainda vai dizer mais, que ele tomou as chaves do inferno e da morte. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: Senhor, aonde que a morte tem chave e o inferno também? Agora eles não têm mais, porque o Senhor tomou a chave do inferno e também tomou a chave da morte. Mas Jesus, depois de triunfar sobre a morte, ele vai ser muito modesto em dizer que ele tirou o poder da morte. Por quê? Porque de Adão até João Batista, a história dos homens era uma. Adão nasceu, teve filhos, viveu centenas de anos, mas morreu. Então a última palavra era da morte. Até aquele momento a morte operava. A Bíblia vai dizer que o último profeta separado pela morte foi João Batista, pois a palavra de Deus vai nos dizer que homem nascido de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. Mas até esse que foi maior, ele foi vencido também pela morte, aleluia. Mas a morte não esperava que ela seria surpreendida quando Jesus ressuscitasse. Jesus foi muito modesto a falar da morte, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ele tomou as chaves do império das trevas. E Paulo vai dizer assim, que ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Irmãos, Jesus chega dentro do cativo, aleluia, dentro do cativeiro, e ele prende o cativeiro com todo o seu poder. O apóstolo Paulo, ele ainda vai dizer, irmãos, que até aquele tempo a morte era vitoriosa, mas naquele dia que Jesus ressuscita, haveria um sepultamento, e não era dos filhos de rispa, pastora, era o sepultamento da morte, aleluia. A morte estava com o velório marcado, mas ela não sabia. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: aonde está, ó morte, a sua vitória? Por quê? Porque quando um profeta de Deus morria, um homem de Deus morria, a morte dizia: ganhei mais uma. Mas o apóstolo Paulo, ele observa o que acontece, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele fala assim: tragada foi a morte pela vitória, aleluia. A morte não tinha mais poder. Por quê? Porque a partir dali para frente, Jesus, ele tinha o domínio da vida e da morte. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que agora a vitória não estava com a morte, a vitória estava na mão de Cristo, aquele que tem o poder sobre vivos e mortos, o nome que tem todo o poder no céu, da terra e debaixo da terra. Agora é ele que manda e desmanda na morte. Então eu quero te dizer, se Jesus que manda na morte der uma ordem para essa morte que você está vivendo hoje, que seus filhos estão vivendo hoje, tudo vai mudar. Toca no ombro de quem está do seu lado e fala assim: se Jesus quiser, muda hoje. E se você tiver fé, ele alcança esse lugar de sepultura e muda o que você está vivendo.
E José de Arimateia cuida do corpo morto de Jesus, que depois iria ressuscitar. Para quê? Para trazer outras pessoas para ressuscitarem com Cristo também. Mas o que essas histórias têm em comum é que Lázaro ressuscita para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O que essa história tem em comum, aleluia, é que Jesus ressuscita para glorificar o seu próprio nome e levantar filhos à sua semelhança. E quando nós olhamos para o que Rispa faz, Rispa bate de frente com alguns paradigmas, cuidando daquilo que estava morto. Rispa, ela fazia parte de uma crise política. Havia uma crise política acontecendo. O reinado de Saul era contra o reinado de Davi. O reino estava dividido. Davi manda pegarem os filhos da descendência de Saul e matar, porque eles não eram amigos. E cá para nós, irmão, a gente tem uma vontade de matar quem não é nossos amigos, né? A gente é ruim, irmão. Sou santo, aleluia. Não, irmão, nós não somos essa Coca-Cola toda. Se é nossos amigos, fechamento, passa, a gente faz o quê? Dá tudo, mima. Agora se não é nossos amigos, pode deixar para lá. A gente é assim, irmão. E Davi estava para um lado, Saul estava para o outro. Davi, eu concordo, pode matar os filhos da descendência de Saul. A Bíblia vai dizer que no meio dessa crise política, os filhos de Rispa são levados. Por quê? Porque Rispa era só concubina de Saul. Os filhos dela não tinham culpa, ela não tinha culpa, e levaram os filhos dela, mataram os filhos dela. Quem era ela, irmão? Ela era conhecida como o quê? Quem era aquela mulher que era uma concubina, para poder se meter entre um rei que morreu e um outro reinado que estava poderoso e de pé? Repita comigo: Rispa só tinha um pano de saco e um posicionamento. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer fazer caminhada de Minas Gerais até Brasília. A gente quer votar lá numa urna e fazer um barulho acontecer. Isso faz parte da nossa manifestação, sim. Só que nós esquecemos, irmãos, dos gritos silenciosos que nós damos e só o céu pode ouvir. Nós esquecemos dos posicionamentos. Irmão, Rispa grita muito alto, muito alto, muito alto. Ela fica 6 meses, irmão. E quando o rei Davi ouve dizer que ela estava diante de cadáveres pendurados, Davi diz assim: como que uma mulher consegue ser tão posicionada, aguentar tanto tempo? Sabe qual é o teu problema, mulher? Você desistiu cedo demais, você parou cedo demais. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para tocar em alguns assuntos que já estavam cheirando mal, que você não queria tocar mais. Deus nos trouxe aqui para abrir as nossas covas, levantar os esqueletos, sacudir e dizer: volte a se posicionar, volte a insistir, volta para aquele lugar e você vai ver o que eu vou fazer. A gente gosta de jogar nossos probleminhas para debaixo do tapete, e Deus gosta de tirar os nossos probleminhas de debaixo do tapete. Quando a gente não consegue confessar, o Senhor vem para nos denunciar. E felizes são aqueles que denunciados dizem: Senhor, obrigado, Pai, porque eu não estava conseguindo. E o Senhor está nos denunciando. Ele está nos convidando a voltar dentro das tumbas, aonde tem coisas podres, sujas, que nós deixamos para trás, que nós não nos preocupamos em mexer. Mas o nosso Deus, que é Deus de vivo, Ele quer que você volte lá. Porque sabe o que aconteceu? Rispa fica diante dos cadáveres, Davi fica estarrecido, irmão. Como que uma mulher fica tanto tempo nesse posicionamento? Aleluia. Davi fala assim: voltem lá, tirem aqueles corpos que os gibeonitas deixaram desonrado e dê honra para eles. A Bíblia vai dizer, irmãos, que junto com aqueles corpos, sabe o que acontece? Rispa influencia na política de Israel. Davi fala assim: manda trazer também os ossos de Jonatas e os ossos de Saul, e manda sepultar com os ossos de Quis, o seu pai. Por quê? Porque quando aparece uma mulher posicionada no Senhor, irmão, a situação da nação é mudada.
demandada. Deus quer que a gente fique mais tempo de joelho e menos tempo no Instagram. Ele quer que a gente passe mais tempo crendo e menos tempo reclamando. Ele quer que a gente passe mais tempo olhando para aquilo que Ele pode fazer do que para aquilo que os homens estão fazendo. Ele não quer 7 dias de campanha, Ele não quer 7 dias de posicionamento, Ele quer 7 dias de olhos no amado e um coração eternamente voltado para Ele. Rispa, com uma atitude devastadora, resolve uma crise política. Esses dias eu estava aconselhando um irmão, uma irmã, e eu falava para ela assim: o Senhor espera de nós atitudes que de fato mostrem que nós amemos Ele. Ela: como assim? Fez, você tem coragem de ficar nu, andar pelado se Deus mandar? Ela falou assim: não tem não. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus mandou e Isaías andou nu durante 3 anos. Imagina você, irmão, esse corpinho escultural, vestindo GG, tudo pera aqui. Irmão, a gente também não tá essa Coca-Cola toda, mas não. Passou, irmão. Passou. Imagina o Senhor falar assim: Luan, 3 anos nu, negão. Aí a gente canta logo: eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas sabe o que acontece? Rispa tem um desses posicionamentos, irmãos, radicalíssimos. Mas ela não saiu desse posicionamento enquanto isso não mexeu com o coração do rei. Ela não saiu do posicionamento enquanto isso não mexeu com o coração de Deus. Você sabe de uma coisa, irmãos? Deus age em nosso favor. Não é quando nós nos manifestamos politicamente, quando nós gritamos. É quando nos posicionamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rispa foi uma sentinela silenciosa. Ela para diante dos corpos, ela não coloca hashtag indo para diante dos corpinhos do meu filho. Irmãos, Rispa não coloca foto do sepultamento dos meninos ou dos corpos. Mas, irmão, eu já vi no status o nego postando foto de velório. Eu acho que isso é coisa de quem está muito perdido nessa vida. Tô aqui, ó, me despedindo de... A Rispa não fez isso não, irmãos. Ela se colocou como uma sentinela e ela fez assim, ó. Começou a enxotar, ela começou a abanar e ó... Me ajuda aí, vira para quem está do teu lado e fala assim, ó. Faz só assim, ó. Uma sentinela silenciosa. Você está achando que é o seu barulho que resolve? Você está achando que é o meu barulho, meu grito que resolve? Vou até falar mais baixinho agora. Não é o meu grito que resolve. Mas Rispa se coloca nessa posição, irmãos. Só que Rispa também deixa um legado que move o coração do rei. Davi, quando vê a atitude de Rispa, ele fala assim: eu não posso deixar esses corpos como estão, porque senão Rispa não vai sair de lá. E isso vai ficar feio para mim, porque a mulher está no sereno, está passando fome, está passando frio, está lutando com fera, irmão, Deus sabe, tu já lutou com demônio e tudo mais, irmão. Só que Rispa não se mudou enquanto o coração do rei não se moveu. Toca o nome de quem está do teu lado e fala assim: tá vendo? Enquanto o coração de Deus não se mover, não saia da tua posição. Enquanto as mudanças não começarem a chegar, não saia da sua posição. Enquanto as transformações não começarem a acontecer, não saia da sua posição. Ela tinha uma devoção obstinada. Irmão, troço obstinado é mãe de criança, sim ou não, irmão? Ela é um amor contigo, shalom. Esbarra no filho dela. Tá enxergando não, varão? Sim ou não, irmãs? Sim ou não? Ela é um amor na igreja, shalom. Filho dela tá aprontando, fica quietinho. Ela já... Sim ou não? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi uma mulher obstinada desejar alguma coisa e não conseguir, principalmente desejando do Senhor.
E o Senhor falou para mim que eu ia pregar para mulheres aqui essa noite. O Senhor está à procura de mulheres obstinadas. Mulheres que não desistem e não saem da sua posição. Que decidiram permanecer como sentinelas silenciosas. Sabe por que teu marido não mudou ainda, irmã? Pô, Senhor, de novo. Irmão, eu não preparei isso para falar não, mas eu vou obedecer. Teu marido não mudou porque tu é ruim, irmão. Ah, briga com Jesus, fica bravo comigo não. Eu lembro de um tempo em que eu e Thalita, a gente tentava resolver os nossos problemas num fight, né, amor? Ela gritava de lá, eu gritava de cá. E tinha hora que parecia que funcionava, porque o nosso orgulho era grandão. Mas chegou uma época que ela estava tão devastada que ela já nem me suportava mais. E eu estava tão destruído que eu falei assim, o que rolar, rolou. E um dia a Thalita resolveu se posicionar e começar a mudar. Aí eu achei estranho, né? Falei, tá acontecendo alguma coisa. E quando ela começou a mudar muito, eu comecei a desconfiar. E fui perguntar a ela, o que aconteceu? O que está mudando assim? É pelo nosso casamento? Ela ainda com sangue no olho, tá, irmão? Vocês conhecem minha bênção. Falou assim, não, estou mudando um bocado de mim mesma. Nossa, preocupada com o nosso casamento. Mas ela mudou tanto, irmão. Mas ela mudou tanto que eu fiquei constrangido. Tudo que eu tentei mudar ela, em tantos anos de grito, ela mudou com meses de posicionamento. Entende qual é o objetivo dessa campanha? Agora os maridos vão gostar. Olha aí para ela que está do teu lado. Fala assim, amor, é só tu se posicionar e deixa que Deus age. Vou te dar uma moral, varão. Fala assim, varô, para de falar aí. A Bíblia diz, né? Que não é nem por força e nem por violência, né? Mas a mulher quer a violência, irmão. E a força também, às vezes. Algumas tão violentas que ninguém vem ao Pai senão por ela, pelas esposas, né, irmão? Mas um posicionamento de verdade muda. Você quer aprender a ganhar algumas guerras? Começa a se posicionar de boquinha fechada. Eu sei, irmão, que tem um demônio que te cutuca. Misericórdia. Difícil tu fechar a boca, irmão. Na dúvida, passa um tec bonde. Vai demorar para abrir de novo? Sei que vai. Mas se tiver muito difícil, faz isso. Porque Deus não conta com os nossos argumentos, Ele conta com os nossos posicionamentos. E os nossos posicionamentos mudam as situações. Essa campanha não fala de algo que nós estamos fazendo apenas em 7 ou 8 dias, mas ela fala de atitude que nós resolvemos tomar pro resto da vida. Eu resolvi me posicionar pro resto da minha vida. Pelos meus filhos eu estarei posicionado. Alguém pode sair da posição, mas eu não vou sair de lá. Pelos meus sobrinhos, meu esposo, meu ministério, eu não vou sair de lá. Talvez te custe lágrimas, talvez te custe ver coisas que você não quer ver, talvez você tenha que ficar acordado de madrugada, mas aqueles que andam levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Quer ser abençoado pelo Senhor? Permaneça, se posiciona, fica na contramão ainda que andando e chorando. Mas a nossa geração não pode chorar. A nossa geração, ela não pode sentir dor. E eu já vou encerrar essa mensagem. Rispa tinha um pano de saco, um posicionamento e uma causa para lutar. Era só isso que ela tinha. Você está dizendo que você não tem nada? Você tem pano de saco só? Você tem mais, né? Ela só tinha um pano de saco para deitar em cima de uma pedra? Uma vontade de que algo acontecesse e um posicionamento. Eu não sei o que você está esperando acontecer, não. Mas Rispa não esperou nada mais acontecer para ela entender que algo só poderia mudar se ela fizesse o que ela nunca fez.
E o Senhor faz uma pergunta para algumas pessoas pontuais aqui essa noite, irmãos. Você está pronta para se posicionar como você nunca se posicionou? Você está pronto para se posicionar como você nunca se posicionou? Você está pronto para abanar e espantar as aves de rapina? Porque elas vão vir de novo. Você vai se posicionar e as aves de rapina vão estar lá. Para quê? Para fazer você pensar, acabou, comeu tudo, deu mole, já era. Não. Só acaba quando o coração do rei se move. Só acaba quando a mão do Senhor age. Não é quando a sua mão age, não é do seu. Não, eu não quero, mas Deus não está perguntando se você quer. Ele está mandando você se posicionar. Eu não tenho outra mensagem para dizer. Eu estou tentando, mas não tem jeito, irmão. Eu só posso falar o que Ele me mandar dizer. E eu quero agora, com todo respeito, convidar você que precisa tomar um posicionamento radical a sair do seu lugar e vir até o altar. O Senhor está te esperando aqui. Não termina porque a morte chegou. Só termina quando o coração do rei e a mão de Deus se move. E o Senhor está nos ensinando, aleluia, a nos manter em uma posição em que a gente só sai quando alguma coisa acontece de verdade. Ah, Jesus. Nós começamos esse culto nos arrependendo, nos dobrando diante da sua presença, pela nossa nação. E pelo visto é esse o caminho que o Senhor quer nos conduzir aqui, Senhor, essa noite. Mas a verdade, Senhor, é que muitos de nós já desistimos da nossa nação. Sim, Senhor. Muitos de nós não tivemos a mesma resiliência para orar com a mesma fé e insistência até mover o coração do rei e o coração de Deus. Nós acreditamos, Senhor, que o poder estava nas autoridades terrenas e esquecemos que todo o poder está nas mãos da autoridade dos céus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor porque o Senhor espera de nós posicionamentos radicais. Senhor, existem pessoas que às vezes perto de nós já morreram, Senhor, e nós não fomos atrás desse irmão que é corpo de Cristo e que já morreu. Nós simplesmente viramos as costas, Senhor. Mas o Senhor espera de nós um posicionamento. Ah, Deus, quantas vezes, Senhor, nosso coração se enche de ira por coisas que não são relevantes, Senhor. Quantas vezes, Senhor, deixamos que outras coisas nos tirem do lugar onde a sua presença está e nos atrai. Senhor, mas Rispa nos deu uma lição hoje, Senhor, de ser uma sentinela silenciosa. Ela não precisou levantar placas ou banners, Senhor. Ela só precisou se posicionar diante do Senhor. E a honra voltou de novo para a sua casa, e a paz foi restabelecida em Israel. A união, Senhor, que não tinha negociações, conversas que fizessem com que ela acontecesse, ela aconteceu através de um posicionamento de uma mulher, Senhor. Uma mulher sem voz, apenas com um propósito, um pano de sacos e um posicionamento. Senhor, o Senhor nunca precisou de muito. Senhor, o Senhor nunca precisou de muita coisa para se mover, para trabalhar, para agir, Senhor. Senhor, o Senhor nunca precisou de tanto, Senhor. Mas para a nossa geração, o Senhor entregou tudo. Se Rispa tendo menos, Senhor, ela deu um grito silencioso, Senhor, e fez com que uma nação fosse mudada. Nós queremos nos posicionar aqui diante do seu altar, para que não só os nossos mortos, Senhor, sejam de fato
movidos para um outro lugar, Senhor, mas para que a honra volte para a nossa casa.